sejam todos bem-vindos novamente a mais um episódio do Debatendo Joana de Ângeles, do canal da Mergs no YouTube. E hoje eu gostaria de trazer mais uma reflexão sobre o livro Conflitos Existenciais, no capítulo sobre o alcoolismo, que é o capítulo 14, em que a benfeitora Joana de Ângeles, sob a psicografia do médium Divaldo, vai trazer os tópicos alcoolismo e obsessão, prejuízos físicos, morais e mentais do alcoolismo e a terapia para o alcoolismo. Eu trouxe esse tema inspirada na obra e na vida do Van Gogh, aquele famoso pintor, conhecido como o pai do modernismo por muitos pintores, né? E que durante sua vida teve apenas um quadro vendido, seguindo então a trajetória de muitos artistas famosos e seculares, ficando famoso apenas após a sua morte. Para tanto, eu li um livrinho escrito pela Elza Márcia Targas Jacobian, que é uma médica neurologista da editora Casa Leitura Médica, que com a ajuda de outros escreveu esse livro, A Doença e a Arte de Vincent van Gogh, e vai trazer várias elucubrações médicas, várias hipóteses diagnósticas do que afinal Van Gogh tinha. Se ele tinha uma doença, um distúrbio metabólico hereditário, né, chamado porfirinha intermitente aguda, que essa doença iria produzir compostos tóxicos, precursores das porfirinas, os quais são os responsáveis por crises, as quais se manifestam por vários sintomas, desde dores abdominais até episódios de confusão com alucinações, baseado em cartas, né, que ele mandava para o seu irmão Theo, falando que sofria muitas dores de barriga e tinha muitas crises de psicose, né? Doença de Meniere, que também é uma doença que podia causar os seus sintomas. Ela vai trazer epilepsia, que pode ser a causa também de seus sintomas. A questão do suicídio, que a gente sabe que o Van Gogh ele acaba se suicidando, né? Será que era esquizofrenia que ele tinha? Será que foi um surto, um transtorno do humor bipolar? Então, não fica nada definido, porque nós não temos nada assim definido, né? Mas o fato é que todos sabem que o Van Gogh ele fazia uso de álcool. Naquela época, o absinto era a droga da moda, né? Aqui ela vai trazer, no século XIX, início do século XX, a ingestão de absinto, considerado afrodisíaco e potencializador da criatividade, foi o maior problema social da França, até sua proibição nesse país em 1915. Então, Van Gogh ele vai trazer, por exemplo, no quadro Café da Noite, datado de 1888, tem ali cenas de bebida, natureza morta com absinto, Vincent van Gogh, Paris, 1887, vocês podem ver. Ele faz alusão nas suas pinturas a essa bebida várias vezes. Então aqui os autores vão trazer, vão fazer um quadro, né, falando o que favorecia o Van Gogh ter um quadro de esquizofrenia, o que dificultava, né? O que favorecia ele ter um transtorno depressivo maior, o que dificultava, neurastenia, né? O síndrome de Gershwin, e aí vai vários termos que, por leigo, colocando no Google, a gente vai descobrindo, descortinando ou não, o que seria essas doenças, a título de curiosidade e estudo, porque isso aqui é muito interessante. E também, para tanto, eu dei uma olhada naquele filme, que é uma obra de animação. Ele é feito embasado nos quadros do Van Gogh, seguindo o seu método, né, de pintura, de 2017, com Amor, Van Gogh. Então, é um filme muito legal, que também reflete, ele tem uma ênfase na sua arte, traz essa questão da melancolia do Van Gogh, né, uma animação interessante. Nós sabemos daquele episódio em que ele se mutilou, ele corta a orelha, né? Sabemos então que
que há também aquele episódio em que ele acaba se suicidando com um tiro no estômago, que é muito estranho. Então, várias vezes isso vai ser levado em consideração quando nós trabalhamos e pensamos no Van Gogh. Existem 2 frases no final daquela animação que eu anotei, que eu acho interessante. Uma delas diz: vi nesse ceifeiro, ele está se referindo a uma obra em que ele faz um ceifeiro, ele pinta um ceifeiro, né? A imagem da morte. Mas nessa morte não há nada triste. Ela ocorre em plena luz do dia, com um sol que inunda tudo, com uma luz de ouro fino. Com um sol que inunda tudo, com uma luz de ouro fino. Fala de uma morte que ocorre em plena luz do dia. Eu fiquei refletindo em torno dessa frase, porque quando nós vamos estudar sobre a sombra, nas obras da Joana de Ângeles, com ênfase nessa psicologia junguiana, que a benfeitora traz, nós temos que pensar que o nascer e morrer, a pulsão de vida e a pulsão de morte, elas estão em diálogo o tempo todo. O que é isso, cara? A psicanálise tradicional, ela vai trazer que tudo aquilo que visa a perpetuação da espécie, que visa a continuarmos vivos, a termos um pensamento otimista, pode ser considerado como uma pulsão de morte. A saber, toda vez que eu acordo, que eu escovo meus dentes, que eu tomo café, que eu me preparo para ir trabalhar, que eu passo um batonzinho, que eu abro um livro, que eu faço uma oração, isso é pulsão de vida. Isso visa a continuação. Mas todos nós temos a pulsão de morte dentro de nós. Quando eu tomo café em excesso, se eu sou uma pessoa que fuma, que bebe, né? Pulsão de morte. Na hora que eu vou dormir mesmo, a pulsão de morte está falando. Então, tudo que nasce morre nesse mundo que estamos ainda. E a lei da destruição, segundo o Livro dos Espíritos, ela está presente. Então, todos nós trazemos um pouquinho de vida e de morte, correto? Quando a pulsão de morte é muito grande, quando a sombra é muito grande, né? Não há um equilíbrio entre essas energias que todos temos de luz e sombra, nós acabamos sendo tomados e levados a comportamentos muito destruidores e que acabam muitas vezes nos enlouquecendo, nos adoecendo ou nos tirando da vida. A pulsão de morte predomina. Então, pessoas, por exemplo, que fazem esportes muito perigosos, sempre em busca de novas adrenalinas, o toxicômano, ou seja, o dependente químico, ele está naquele momento no afastamento da sua pulsão de vida, ou seja, predominantemente numa pulsão de morte. Então existem temas que não são só da luz e nem da sombra, que todos trazemos conosco. No caso do Van Gogh, por exemplo, toda vez que ele acordava e que ele passava lá horas pintando, isso é pulsão de vida. Ele está produzindo, ele está retratando pessoas e cenas cotidianas nos seus livros. Mesmo uma característica de uma pessoa que ele achou interessante, ele vai reproduzir. Isso é muito comum dos artistas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o retrato de um personagem. Pulsão de vida. Ele tá ali escrevendo não, ele está ali pintando e fazendo retratos, né? Então, assim, no caso, essas características, elas estão juntas com a mesma pessoa que acaba tirando a sua vida, com a mesma pessoa que estava sob efeito do álcool, certo? Então, vamos partir desse pressuposto. Todos nós, enquanto indivíduos, possuímos um pouquinho de luz e um pouquinho de sombra, e elas andam juntas. E por isso ele poeticamente vai dizer: a morte não há nada triste. Ela ocorre em plena luz do dia, com um sol que inunda tudo, com uma luz de ouro fino. Nossas células, elas se degeneram e morrem diariamente. Nós suamos, né? Nós nos gastamos, nós estamos envelhecendo. Há uma beleza poética nisso. E ele traz também outra frase que vai aparecer no final dessa animação, que diz assim: quero comover as pessoas com minha arte. Quero que elas digam, ele sente profundamente
ele sente ternamente. Olha que belo, essa vontade de se fazer compreender, essa vontade de se expressar que todo artista tem, né? Há ali um desejo otimista, alguns podem dizer um pouco megalomaníaco, mas de fato se concretizou, porque Van Gogh fica muito famoso com as suas obras, não há quem não conheça, né, na cultura popular mesmo. Então a gente vê esse profundo desejo de conexão. E aí eu te pergunto, o álcool pode estar travestindo esse desejo de conexão? Sim. Todo aquele que se droga, seja com o que for, ele está procurando alguma coisa que a sua alma não acha e o ego, de forma atrapalhada, vai buscar conexão. Claro que isso está a serviço da pulsão de morte, porque todos nós sabemos, e a ciência já comprovou isso reiteradamente, os malefícios do álcool. O álcool ele vai causar problema cerebral nas neurotransmissões dos nossos neurônios. O álcool vai trazer problema hepático, ou seja, problemas no fígado, problemas na suprarrenal, problemas de engordar, problemas de caloria vazia, porque nada se aproveita do álcool. Ele vai deixar a pessoa fora de seu estado de consciência, podendo então estar mais suscetível a acidentes automobilísticos, a brigas desnecessárias, a desequilíbrio, a quedas. Então é mais do que comprovado, e ainda mais nós espíritas sabemos, que o álcool traz problemas. E sob a ótica espiritual, vai atrair, como tudo na vida, vai atrair semelhantes espíritos que também estão ainda iludidos nessa realidade etílica de se vincular ao ser encarnado, que vira um verdadeiro copo para esse espírito que está precisando extrair esse prazer novamente do álcool, e isso vai criando processos obsessivos bem complicados e muitas vezes de difícil resolução numa só encarnação. Então o álcool, minha gente, ele é um tema muito importante. Eu gostaria de me ater mais nele, por quê? Primeiro porque hoje, enquanto eu fazia as minhas preces, eu abri aquele livrinho que vocês conhecem muito bem, que é Minutos de Sabedoria, por Carlos Torres Pastorino, e saía sobre o álcool. Pare enquanto é tempo, não diga não gosto, não quero mais beber, digam não gosto mais de álcool. Então essa temática ficou reverberando. Já estava há dias para falar do Van Gogh e lembrei que no Conflitos Existenciais tem um tema do alcoolismo. E aqui nesse capítulo 14, a benfeitora Joana de Ângeles vai trazer como é subestimado esse problema na sociedade. Como fica legal, fica cool uma pessoa se embriagar no ambiente social para não se constranger, né? Para se desinibir e também para fazer parte do grupo. Então isso faz parte do ridículo humano. Nós temos todos, né, uma tendência de seguir o coletivo sem nos questionarmos. E essa é uma das tendências terríveis que ela vai trazer aqui. Vocês lembram que antigamente, algumas décadas, tinham propagandas a favor do tabagismo? Então todas aquelas pessoas de gerações anteriores, para parecerem legais, para parecerem modernas, ou mesmo pessoas independentes, adultas, elas fumavam para aparentar ser aquilo que de outra forma não conseguiriam. É como se fosse uma linguagem. Da mesma forma o álcool hoje em dia. O tempo do progresso foi chegando e as pessoas foram cada vez mais vinculando o cigarro ao câncer de pulmão, as doenças, as mais diversas, né, vasculopatias, dependência química, física, terrível de parar. Então, cada vez menos se fala, embora ainda exista. As caixinhas de cigarro, elas são obrigadas a botar a propaganda dizendo, ó, isso aqui causa dependência, causa câncer de esôfago, câncer de garganta, câncer de pulmão, doença de falta de ar, de DPOC, né, enfisemas. Então, hoje em dia se fala mais, menos divulgação, ficou até ilegal. Antigamente se fumavam nas festas,
nos restaurantes. Imagina que absurdo hoje em dia pensarmos. Então, hoje em dia, o álcool já ocupava e ocupa ainda mais esse espaço. Qualquer celebração que fizermos, se formos num aniversário, num casamento, num happy hour, os famosos encontros após o trabalho, tem aqueles dizeres nos restaurantes, rodada dupla. Você compra um chopp e ganha outro. Você compra uma caipirinha, ganha outra. Você compra um gin, ganha outro, gin tônica, certo? E o que acontece? Isso estimula que nós não degustemos aquela bebida, que por si só ela já não é benéfica para a saúde, né? É sabido que o nosso corpo não tem possibilidade real de aproveitar aquilo como algo bom para o funcionamento. Pelo contrário, é visto como uma droga realmente para o fígado. Então nós usamos de forma a nos embriagar, a sair de si, como uma fuga espetacular da realidade. E quando eu tenho descendentes que já eram viciados, a Joana de Ângeles vai trazer isso nesse capítulo, eu posso ter uma tendência à drogadição. Então, ou eu sou aquela pessoa que bebo demais a perder a conta e primeiro fico eufórica, que é o que a Joana vai trazer, a fase do vinho alegre, em que todos aqueles elementos que estavam reprimidos, eles saem, causando bem-estar. No segundo momento, eu vou ficando mais lentificada, a boca enrola, né? As palavras já não saem bem, posso ficar um pouco deprimida, eu vinho triste. Então, assim, aquela breve euforia que dá uma sensação fugaz de alegria, se transforma em algo triste. E muitas personalidades, sociopatas, por exemplo, pessoas que têm, assim, uma tendência, uma questão nesse sentido, vão se transformar mais agressivas, vão fazer mesmo assassinatos, muitos se suicidam. E muitas vezes depois esquecendo o que aconteceu. Ou seja, é muito perigoso e subestimado o consumo de álcool na nossa sociedade. Então aqui, ela vai trazer como alcoolismo um grave problema de natureza médica, psicológica e psiquiátrica, que merece assistência urgente, uma vez que também se apresenta como terrível dano social, em face dos prejuízos orgânicos, emocionais e mentais que opera no indivíduo e no grupo social ao qual pertence. Todos nós sabemos do Alcoólicos Anônimos. Quantas famílias são desgraçadas por conta disso? Familiares, filhos, esposas, o próprio grupo social, a pessoa começa a faltar no trabalho, pode cometer crimes, se expor de várias formas, né? Então aqui ela vai trazer que o alcoolismo vai envolver crianças mal orientadas, jovens em desalinho de conduta, adultos e idosos instáveis, gerando altos índices de intoxicação aguda e subaguda em todos, como consequência da facilidade em que se pode conseguir a substância alcoólica, que faz parte do status da sociedade contemporânea, como de alguma forma ocorreu no passado. Então, desde o tempo do Van Gogh, isso já era aceito, inclusive estimulado na sociedade. Ela vai trazer, claro que a afeição crônica, quando usada de forma, repetida, ela é mais perigosa e causa mais problemas, culminando até com delirium tremens, que é uma situação que nós vemos muitas vezes em pessoas em situação de rua. A pessoa tem uma falência suprarrenal, começa a delirar, começa a tremer, tem carência de sódio, de outros minerais importantes, de vitamina B12, né? Pode convulsionar, pode ter uma encefalopatia de Wernicke, que chama, que depois a pessoa não consegue mais voltar, né? Então, realmente é muito perigoso isso. Invariavelmente, ela traz a ansiedade como pano de fundo para o álcool, porque causa a ilusão de que a sua ingestão acalma, produz alegria, o que não corresponde à verdade. Da mesma forma se dá com a maconha, por exemplo. Nós sabemos que muitos indivíduos ansiosos usam para se acalmar, mas é uma ilusão, porque se isso faz mal para o seu organismo físico e espiritual, é uma ilusão. Então aqui ela vai trazer os vários tipos, de conflitos
especialmente sexuais, empurrando para o vício destruidor, timidez, instabilidade de sentimentos, ciúme, complexos de inferioridade, transtornos masoquistas, vão trazer o uso do álcool e fuga para situações muitas vezes embaraçosas. Algumas vezes para apagar lembranças ou situações desagradáveis, outras para servir de encorajamento. Vocês devem lembrar aquela cena do livro O Pequeno Príncipe, em que ele visita um planeta onde tem um alcoolista. E ele pergunta, por que você bebe? Para esquecer. Esquecer o quê? Eu já nem lembro. É mais ou menos isso. O alcoolista, ele usa aquilo para fugir, daqui a pouco ele já nem lembra do que ele está fugindo, né? Então, o vampirismo que tem por trás disso. O vampirismo espiritual, muitos espíritos se utilizam dessa debilidade nossa, dessa tara por fuga, por prazer sensorial, que só nos engana, para realmente nos desvirtuar e se utilizar dessas energias anímicas. A Joana vai dizer, francamente, o vício de qualquer natureza é rampa que conduz à infelicidade. Então, quando nós vamos estudar as paixões no Livro dos Espíritos e perguntam para nós, Carla, a paixão é boa ou ruim? Nós vamos dizer no Livro dos Espíritos que a paixão ela pode ser boa ou ruim. E ele faz alusão ao cavalo. Um cavalo, quando bem conduzido, ele pode ser muito útil. Ele amplifica a velocidade. Agora, quando o cavalo nos conduz de forma desassistida, de forma enlouquecida, ele nos leva ao precipício, não é mesmo? Então, o cavalo é bom ou ruim? Depende. Quem que está no controle? Sou eu ou é a paixão que me move? Então, é diferente. Eventualmente eu vou numa festa e vou beber uma dose de vinho, vou ter o controle sobre aquilo. Ok, eu vou parar agora porque isso aqui não me faz bem, então eu vou parar para não ficar alcoolizado. Entendem? Essa é a diferença. Não necessariamente, nunca mais irei tocar, né, no álcool. Mas a questão é, se eu perco o controle, se isso é usado como um vício psicológico ou físico, ou os dois, já não me é útil. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar. Então aqui, olha essa reflexão que ela vai trazer. Considerando-se a falta de estrutura dos valores éticos na sociedade odierna, determinados comportamentos que deveriam ser considerados como exóticos, quando não perturbadores e censuráveis, assumem respeitabilidade e passam a constituir-se modelos a serem seguidos pelas personalidades dúbias. Ou seja, era de se questionar a rodada dupla, o excesso de drogadição. Mas a gente, né, acaba respeitando já que todo mundo faz. Essa falta de questionamento é muito perigosa e dolosa ao ser que quer se individuar. Então é muito sabido que tem muitos malefícios, sim. Qual é a terapia? Ela vai trazer os recursos psiquiátricos, psicológicos, orientação social, com o propósito de auxiliar o paciente na recuperação. A boa leitura para despertar da consciência, a aplicação de bioenergética, porque robustece o ânimo do paciente e ajuda-o na libertação das tenazes que sofre por parte do perseguidor desencarnado, porque aí já temos, na expressa maioria, né, se não todos os casos, já tem obsessão nessa questão do alcoolismo. Psicologia e psiquiatria espíritas, né, que vão trazer essa visão do mundo espiritual. E é difícil. Por quê? Porque o indivíduo alcoolista, ele sempre vai ter um discurso que vai justificar o uso do álcool ou vai se vitimizar, projetando no outro a sua desdita. Então, vamos levar em consideração que não é fácil. Então, assim, a cura real reside na sua transformação moral para melhor. A vontade que provém do self, o querer, pedir e obtereis, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade para auto-iluminar-se,
logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Essa reabilitação deve dar-se, por certo, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica. Muito bem. Então, pessoal, nós temos que pensar nisso, né? Claro que nós partimos do Van Gogh para a sociedade contemporânea e muitas vezes para nós mesmos, né? Eu posso ser um espírita dedicado e ter dentro de mim o vício do álcool. E justamente por ser sombra eu não faço consciência disso. Pensemos nisso, pensemos com responsabilidade nisso, não julguemos, né? E vamos ver o que está por trás dessa necessidade social de tanto consumo de álcool. Fiquem em paz, estejamos todos vinculados a Jesus.